Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não for para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura nós ouvimos essa narrativa do livro dos Reis, que a viúva de Sarepta, uma viúva pagã, uma mulher pagã, que acolhe em sua casa o profeta Elias, e ali nesse tempo de seca, ele é alimentado, ele é cuidado por esta viúva, e ela também recebe o cuidado de Deus, porque como nós ouvimos, ela já tinha a última porção da farinha, mas aí o profeta pede a ela que confie em Deus, o Deus de Israel, e assim acontece a providência e o cuidado de Deus com o profeta e também com esta viúva pagã, a viúva de Sarepta. Essa primeira leitura, ela está contextualizada. A rainha de Israel, ela quer inserir em Israel, no povo judeu, o culto ao Deus Baal, o falso Deus Baal. Deus Baal, que era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Nós sabemos que é um povo que ali ainda vive, é um povo rural, um povo que vive do cultivo das coisas. E aí essa rainha quer implantar, quer levar essas pessoas a deixarem de lado o culto ao Deus de Israel, o Deus único, o Deus verdadeiro, para começarem a cultuar e adorar o falso Deus, o Deus do Baal, prometendo a eles a chuva, prometendo a eles a fertilidade, a fecundidade das plantações. E aí o profeta Elias, ele é levantado por Deus para fazer uma oposição a essa idolatria que começa a adentrar e começa a ser implantada, sendo forçada ao povo de Deus. E aí o próprio profeta Elias profetiza um tempo de seca, um tempo de escassez, para mostrar, para fazer essa contraposição ao Deus, o único Deus verdadeiro, que é aquele que rege toda a história, que tem um controle sobre toda a natureza, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele tem o controle sobre todas as coisas, para mostrar que o Deus Baal, o falso Deus, não deveria ser cultuado. Por isso esse tempo de escassez, um tempo de aridez, um tempo de seca que o povo vivencia. Porque por um lado ela promete uma fertilidade, promete uma fecundidade. O profeta Elias, enviado por Deus, profetiza que não haverá isso, mas pelo contrário haverá um tempo de seca, para mostrar ao povo que não deveriam se voltar ao falso Deus, mas permanecerem fiéis ao Deus único, ao Deus verdadeiro. E esse cuidado, esse milagre, esse cuidado que acontece com o profeta Elias, revela essa paternidade de Deus, revela esse cuidado com Deus com os seus profetas. Porque o profeta enviado por ele profetiza que haverá um tempo de seca para poder romper com aquela idolatria, mostrando que o Deus de Israel é o Deus que cuidava daquele povo. É o Deus que se manifestava com a sua paternidade, o seu cuidado, o seu zelo com o povo dele, que ele escolheu, que ele elegeu, que ele estava conduzindo, mas o povo deixando ser influenciado pela rainha, começa a se entregar à idolatria. E aí Deus que se manifesta. Mas o importante nessa primeira leitura é nós compreendermos primeiramente essa realidade desse cuidado de Deus com aqueles que pertencem a Ele.
O profeta, ele profetiza um tempo de seca, mas o profeta não sofre por isso. O profeta não vive a escassez na sua vida, porque ele permanece fiel a Deus, ele permanece obediente a Deus, e Deus cuida dele através dessa mulher, através dessa viúva que é pagã. Vejam, amados irmãos e irmãs, quanto isso é fundamental para nós, aqui na casa do Pai das Misericórdias, de cada vez mais compreendermos isso, que a nossa confiança no Pai das Misericórdias, ela é visibilizada pela nossa obediência a Ele. O profeta confiava em Deus. O profeta sabia em qual Deus a sua vida estava centralizada, em qual Deus ele poderia servir, poderia confiar, que é o Deus único, Deus de Israel. E porque ele confiava em Deus, porque a sua vida vocacionada a profetizar e a confiar em Deus, essa confiança se tornou visível na sua vida de total obediência à vontade de Deus. Porque confiar em Deus, acreditar em Deus, não é somente uma realidade teórica. Eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode operar, eu sei que Deus é bondoso, eu sei que Deus é providente, mas essa confiança que nós falamos com as nossas palavras, com a nossa boca, ela se torna visível, ela sai de uma teoria para a vida, na medida que nós vamos obedecendo a Deus, tendo a capacidade de trilhar um caminho de total confiança e total obediência à vontade do Pai das Misericórdias, porque como eu já disse, Deus cuida daqueles que pertencem a Ele, e se nós pertencemos a Deus, Ele cuidará de cada um de nós. Se nós realmente pertencemos a Ele, temos uma vida de fidelidade, de busca, de nos empenharmos em viver diante da sua vontade, da sua palavra, Ele Ele cuidará de cada um de nós, porque quando o profeta Elias trilha a sua vida na esteira da vontade de Deus, ele não sofre a escassez. Vejam, o profeta Elias trilha uma vida na esteira da vontade de Deus, naquilo que é a vontade do Pai para ele, naquilo que é a missão de Deus para ele. Todos experimentam a escassez, ele não experimenta, porque ele está caminhando na esteira da vontade de Deus. Assim para cada um de nós também. A vontade de Deus, muitas vezes ela se tornará pesada, difícil para nós, não é uma vontade fácil. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, o Senhor nos pedindo, sejam sal da terra e luz do mundo. É um pedido difícil, é um mandamento difícil, é a revelação da nossa missão neste mundo. Que sejamos sal, um sal saboroso, que tenha a eficácia de salgar, de dar tempero, de dar gosto. Uma luz que realmente ilumine neste mundo. O Senhor nos confia essa realidade, que não é fácil, é difícil, claro, na nossa humanidade, não são situações que serão fáceis para nós. Mas a palavra nos garante, assumindo a nossa missão de ser sal, sal da terra, luz do mundo, buscando essa vida de obediência, nós não experimentaremos a escassez. E não somente uma escassez física, de passar fome ou sede, não, mas a escassez do céu. Nós não experimentaremos a escassez do inferno, experimentaremos a abundância do céu que Deus tem para nós. Não é somente uma promessa terrena, uma promessa para este mundo, de uma abundância neste mundo. É uma promessa que o Senhor nos dá nessa liturgia de hoje, olhando para o profeta Elias, de que caminhar na vontade de Deus, caminhar na obediência à palavra de Deus, à vontade do Pai das Misericórdias, de que como ele cuidou do profeta Elias, do mesmo modo que ele não experimentou a escassez, mas experimentou a abundância, nós também experimentaremos, não a escassez do inferno, mas a abundância e as alegrias do céu, que o Pai tem para cada um de nós. Vejam como essa liturgia nos consola em meio ao mundo tão relativista que nós vivemos, em meio ao mundo marcado por tantas coisas que vão contra os valores do Evangelho, que vão ao contrário, uma maré contra a verdade do Evangelho.
as propostas do Evangelho para nós, e nós olhamos para este profeta e para essa liturgia que revela a nossa identidade. Nós somos feitos pela graça de Deus, não por nós, não pelos nossos méritos, ou muito menos pelas nossas próprias forças, mas pela graça do ressuscitado, pela graça do Espírito que está dentro de nós, para que nós possamos iluminar este mundo, para que nós possamos viver com qualidade a nossa missão, a nossa vocação no trabalho, na família, nos estudos, dentro da vida de igreja, todas as realidades que nós estamos inseridos, para que lá nós sejamos uma epifania de Deus. O que significa ser uma epifania de Deus? Deus espera que através de nós, o amor dele se expanda nos corações. Deus espera, Deus confia em cada um de nós, para que nós sejamos essa epifania nas realidades mais concretas da nossa vida. Ou seja, Deus derrama a sua graça abundantemente sobre nós, como derramou sobre o profeta Elias. Deus nos promete que vai cuidar de cada um de nós, que não nos fará experimentar a escassez, mas a abundância e as alegrias eternas. E nos pede, confia a cada um de nós, que a nossa vida, que os nossos gestos, que toda a nossa vida manifeste, revele o amor de Deus às pessoas. Porque, como eu disse, amados irmãos e irmãs, nesse mundo relativista, marcado por tantas teorias, muitas vezes as palavras são ineficazes, não têm o efeito de transformar o outro. Não tem o efeito de causar um impacto na vida do outro. Não tem o efeito de provocar o outro, de despertar a consciência ao outro. Mas quando a vida, ela é transformada, e ela se torna, não somente as palavras, mas toda a nossa vida se torna essa epifania de Deus, essa manifestação, esse transbordar, esse revelar de Deus, a vida tem um efeito, um impacto, porque a vida, ela se torna um testemunho concreto do cuidado de Deus em nossas vidas. Sejamos sal deste mundo, luz para este mundo, não por causa de nós, mas por causa da graça que está em nós, por causa da graça que habita em nós. Mas só abraçaremos a nossa missão com alegria, só abraçaremos a nossa missão de sermos epifania de Deus neste mundo, se nós de fato confiarmos que Deus tem, que o Pai das misericórdias tem para nós as alegrias eternas. A confiança no céu é que nos faz abraçar a nossa missão de sermos sal e luz neste mundo. A confiança do cuidado do Pai na nossa vida que nos faz nos lançarmos em obediência, em fidelidade àquilo que Ele nos pede. Sejamos sal e luz do mundo, para que um dia possamos contemplar o rosto de Deus, as alegrias e a abundância de Deus na eternidade, assim como o profeta Elias contemplou, e nós também poderemos um dia contemplar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.